Senhoras e senhores, decepção. Exatamente é o que eu estou sentindo. Um sentimento de tristeza, um descontentamento muito grande, uma frustração por um fato que ocorreu ontem à noite, protagonizado pelo pastor Gilmar Santos. Estou literalmente desapontado, e eu quero comentar sobre isso neste vídeo, neste conteúdo. Preciso de 3 coisas: que você se inscreva no canal para a gente chegar logo aos 10k, que você aperte o sininho das notificações, você que ainda não é inscrito e não apertou, verifique que você está apertado, devidamente inscrito no nosso canal, e compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? E não deixe de deixar os seus likes para fortalecer o nosso canal. Eu quero comentar um pouco sobre isso, você vai entender assistindo até o final, gente. Você precisa assistir até o final, ok? Eu vou passar a vinheta, depois da vinheta eu vou passar o vídeo pela qual o pastor comentou no seu culto ao vivo. Aí depois eu volto comentando o comentário do pastor Gilmar Santos, que realmente me causou um desapontamento grandioso. Os irmãos sabem que milhares, uns pertencentes ao nosso ministério, através de congregações, membros aqui da sede, que por esses dias, por cautela da pandemia, ainda não estão se congregando com mais frequência, através de igrejas filiadas e através de muitos e milhares que acompanham o Ministério Cristo para Todos, sabe que de vez em quando nós temos postagem, os irmãos reclamando porque nós não mostramos a nave do templo. Sim, nós temos muitas boas reclamações. Eu quero conhecer a igreja, eu quero ver a igreja. Nós temos mais de uma câmera, mas nós deixamos só esta aqui. Olha como está bonito hoje o santuário. Proporcional a uma época de pandemia, nós estamos felizes por estar com essa frequência tão linda no culto. Todavia, vejam como está o púlpito. Os irmãos até que estão em casa, que não estão vendo como está bonita aqui a frequência da igreja, pode até fazer um julgamento diferente do nosso púlpito. Se os nossos obreiros que têm direito ao púlpito, os irmãos que estão à distância podem ouvir isso, sou eu que tenho que falar porque eu tenho zelo pela igreja. Se os nossos obreiros que têm direito ao púlpito estivessem aqui, os que estão no santuário, estaria tão bonito aqui. Agora, se os nossos obreiros não querem assumir a sua posição aqui, é só me avisar que eu diminuo essa quantidade de poltronas aqui. Pastor, o senhor está nervoso? Nunca, eu sempre estou consciente. Pastor, o senhor está lembrado que hoje é um culto público? Aos domingos estou plenamente lembrado. Tudo que eu faço na igreja é para cuidar bem dela. Quantos entendem o coração do pastor Gilmar? Então é bom que fiquem atentos para isso. Nosso púlpito é dedicado aos nossos presbíteros, evangelistas, pastores. Bons obreiros nossos hoje estão cooperando em congregações, nossos cantores estão em mais de uma congregação, e eu estou sabendo de tudo isso que eles me comunicam. Então eu estou deixando este recado com os nossos obreiros. A igreja pode dizer amém, porque eu estou cheio do Espírito Santo e de zelo. Amém, meus irmãos? Todos entenderam? Estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém? Eu estou muito atento para os nossos obreiros e obreiras, para que não haja uma tendência aqui no ministério de que no culto que você não está trabalhando para a igreja, você não esteja comprometido. Eu estou muito atento para isto.
obreiro, a obreira do Senhor, estando no púlpito, falando ele ou não, pregando ou não, ele está aqui servindo a igreja, e servindo de inspiração para a igreja, e servindo de segurança para a igreja. Nossos pastores estão aqui, nosso pastor presidente está aqui, e os nossos pastores estão. Agora, se os nossos obreiros quiserem que a nossa Assembleia de Deus se transforme, assim num modelo mais ou menos de algumas boas igrejas, comunidades, onde se deixa uma poltrona para o pastor e os demais ficam ali embaixo e ele fica aqui destacado igual um Deus sozinho no púlpito. Isto nunca vai acontecer, porque nós somos a Assembleia de Deus. Nós não somos comunidade, nós não somos outros movimentos, nós somos igreja evangélica, Assembleia de Deus, que canta hino da harpa, que fala em línguas estranhas, que tem poder de Deus, que tem púlpito, que tem obreiros e obreiras. Amém? Já está dado o recado. Bom, senhoras e senhores, me surpreendeu negativamente a fala do pastor Gilmar Santos, quando ele, no culto de domingo, ao vivo, a igreja que ele preside é a de Cristo para Todos, ele é presidente desta igreja, e ele dando um sermão aos obreiros inadimplentes, aos obreiros ausentes no domingo, ele falou algumas coisas que para nós, líderes de comunidade, não soou legal. Eu sou um líder de comunidade, eu sou um apóstolo de comunidade, e eu não gostei, sinceramente eu não gostei, estou bastante desapontado. Fiz até um comentário sobre ele, Gilmar Santos, sobre a sua coerência em falar sobre Ezequias Silva, o homem do cavalo amarelo, um dos maiores mentirosos e hereges do Brasil. Achei a fala dele coerente, mas hoje eu estou aqui compartilhando o meu desapontamento. Ontem, quando chegamos de nossa comunidade, eu com a minha esposa, meus filhos, estávamos sentados no sofá, procurando alguma coisa no YouTube, e colocamos o culto do pastor Gilmar Santos. E lá eu me deparo com a fala, assim, desapontamento total, porque ele, corrigindo seus obreiros, eu acho que ele não está errado, super certo. Eu acho que é necessário doutrinar a igreja, principalmente os seus obreiros frouxos, medrosos desta última era, destes tempos odiernos, por causa dessa crise, têm se afastado da igreja e não têm dado exemplo nenhum para o povo. Eu acho muito necessário. Parabéns, pastor, porque você tem zelo pela obra, e segundo Paulo, eu entendo você, o zelo pela obra nos fere, nos atinge radicalmente. Mas o que o senhor disse não soou legal. O senhor disse que as comunidades têm nos seus altares uma poltrona para que os seus líderes se transformem no Deus da igreja. O senhor falou que o senhor jamais faria isso porque o senhor é assembleano. A igreja é a Assembleia de Deus. A igreja canta hino da harpa, fala em mistério. O senhor não é desses movimentos como comunidade, entre outros, porque o senhor é da Assembleia de Deus. O senhor é santarrão. A Assembleia de Deus é a melhor igreja, a única que presta serviços na fé e pelo reino. É a única cuja doutrina é verdadeira, não é isso, pastor Gilmar? Foi isso que o senhor quis dizer. Nós, comunidades, somos diferentes. Somos uma neodoutrina, né? Somos um movimento qualquer. Nós não temos o Espírito Santo, não usamos os dons espirituais e não somos pentecostais. Não é isso que o senhor falou? Não cantamos hino da harpa, nós somos diferentes. Nós somos uma igreja qualquer, não é isso, pastor? Compartilhando a minha decepção, eu faço-lhe uma pergunta, pastor Gilmar Santos. Quem disse para o senhor que não somos pentecostais? Quem disse para o senhor que as nossas comunidades não creem e não usam os dons espirituais? Quem disse para o senhor que nós não cremos nos dons do Espírito? Veja o nosso culto de ontem, de domingo. Eu acredito que teve um maior movimento do que a igreja do Senhor que estava morta. Presta atenção. Como é que Deus vai fazer uma obra em uma família desconstruída? Como é que Deus vai fazer uma obra se a sua família está sobre
sua casa, tomando tudo e você perdendo as coisas sem coragem, sem diligência para acertar. Hoje Deus te trouxe aqui porque quer trocar a sua casa de volta sobre a rocha. Vai, glória a Deus, sim ou não? Você vai e levanta a mão e ele fica bem gostoso. Glória a Deus, aleluia, deixa eu ver. Mulheres que não respeitam mais as necessidades do marido, moeda perdida. Homens que não respeitam mais as necessidades da esposa, moeda perdida. O senhor percebeu que no altar não tem cadeiras? Porque lá só o ministério de louvor e o mensageiro da noite. Lá não tem super, hipers e megas obreiros, santarrões, metidos à besta. Não. Mas nós temos os dons espirituais e a glória de Deus desce no ambiente, na casa. Nós somos pentecostais. O que muda, meu pastor, é a denominação, é a placa. Mas os dons continuam o mesmo. Que decepção, meu pastor. Olha, pastor Gilmar Santos, eu pensei que a sua teologia ela fosse mais atual, ela tivesse sido reciclada durante os anos, mas vejo que a sua teologia é arcaica, eu vejo que a sua teologia é inflexível, a sua teologia é ferrenha e tradicional, a sua teologia machuca as comunidades que lhe sustentam como itinerante. Eu, se eu fosse os pastores de comunidade, nunca mais convidaria o senhor. Nunca mais convidaria o senhor, sabe por quê? Porque o senhor menospreza as comunidades do Brasil e do mundo. Nós somos pentecostais, não é porque nós não temos uma placa Assembleia de Deus que não cremos e não agimos pelo poder do Espírito. O senhor foi muito infeliz nas suas palavras. Se eu fosse os líderes das comunidades do Brasil, eu jamais colocaria o senhor no púlpito. No púlpito da nossa igreja, jamais o senhor subirá, porque o senhor menospreza os nossos altares, o Senhor menospreza os nossos cultos, o Senhor menospreza a nossa intimidade com Deus e a nossa liturgia. O Senhor doutrinar os seus membros, eu acho extremamente coerente, eu acho necessário, porque os obreiros de hoje só a misericórdia. Extremamente desnecessário inferiorizar outras denominações, especialmente as comunidades, porque algumas lá colocam 2 poltronas, não uma, do seu esposo e da sua esposa, mas a ideia não é fazê-los deuses. Desnecessário menosprezar uma comunidade achando que nós não cantamos hino da harpa, que nós não falamos em línguas estranhas, que nós não cremos no poder e na evidência do Espírito Santo. O senhor não sabe o que acontece aqui na CCP, a igreja pela qual sou líder. A glória desce, o poder se manifesta. Deus me usa em dons, revelações, profecias e milagres. E eu não fico procurando mídia, como vocês, santarrões assembleanos, atrás de ternos e gravatas, mostrando uma santidade que não vivem, pregam uma verdade que na verdade é uma mentira incoerente, que não vivem, partindo das suas próprias casas. Pronto, falei. Eu estou muito decepcionado com o senhor, pastor Gilmar Santos, por inferiorizar, menosprezar as comunidades, as denominações do Brasil, por causa dessa tradição teológica, por causa desses arrotos de santidade, é que eu me desvinculei um dia da Assembleia de Deus. Eu amo a Assembleia de Deus porque eu nasci na Assembleia de Deus. Como diz os pentecostais, eu me considero eu nasci no fogo. Mas Deus me colocou em outros caminhos e hoje eu sou presidente de uma comunidade. Mas eu não deixei a boa doutrina e não deixei que, por causa da minha barba, ou da minha gargantilha, ou dos meus costumes de vida, eu não deixei o pentecostalismo de lado. Ao contrário, nossa igreja é uma igreja pentecostal. Fala em línguas estranhas, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pessoas são renovadas. Ontem, uma palavra rema que foi liberada através da minha vida, como encontrar a dracma perdida, foi maravilhoso o culto. Pena que nós não podemos gravar, não temos tanta condição como o senhor tem de gravar seu culto.
mas a nossa igreja é uma igreja que acredita nos dons espirituais. Eu estou muito decepcionado com o pastor Gilmar Santos. Eu gostaria que esse vídeo chegasse até você. Eu gostaria que o senhor replicasse, pedisse perdão às comunidades, porque o senhor precisa pedir perdão às comunidades e a todos os líderes. E eu tenho certeza que o senhor já subiu em tribunas de comunidades para pregar o evangelho. O senhor comeu das ofertas de comunidade, mas no coração o senhor inferioriza, porque no teu coração e na tua doutrina e na sua teologia, o senhor acha que a Assembleia de Deus é a melhor igreja. Desnecessário. Fica aqui o meu desabafo, a minha tristeza, o meu descontentamento por você, pastor Gilmar Santos, inferiorizar as comunidades do Brasil. Saiba que nós temos os dons do Espírito, somos espirituais, somos homens de Deus, só que não somos mascarados. Vivemos uma vida liberta de costume, mas cheios do Espírito Santo. Cuidado, porque o Senhor também, desta forma, está tocando em ungidos e ungidas do Senhor Jesus.